Olá, gente! Estamos de volta com a Rua Direita, dessa vez para falar sobre o grande terror dos brasileiros, que são os impostos. Para vocês terem uma ideia, o Brasil é um dos países com maior carga tributária do mundo. 34% do nosso PIB é imposto. Nós temos a 14ª maior carga tributária do mundo, segundo a OCDE, e a segunda maior da América. Aí a gente pensa, poxa vida, eu pago tanto imposto, mas cadê o retorno disso tudo? Segurança é ruim, a saúde é péssima, o ensino sofrível, por quê? É simples, meu caro, o imposto é alto, mas a arrecadação é baixa. Ué, mas como se o Brasil é a 7ª economia do mundo? Pois eu vou explicar por quê. Em primeiro lugar, a gente precisa saber o que é Produto Interno Bruto, o famoso PIB. O PIB nada mais é do que o resultado de tudo que foi produzido no país. A grosso modo, é o dinheiro que o país tem. O PIB do Brasil é de aproximadamente 2 trilhões de dólares. Nossa, muito dinheiro, né? O PIB da Suíça é 4 vezes menos. Dá a impressão de que o Brasil é riquíssimo, né? Onde é que está o erro disso, então? É exatamente no tamanho da população. A Suíça tem 8 milhões e meio de habitantes. O Brasil tem 200 milhões. Então, para se comparar a riqueza de dois países, é preciso ajustar o PIB de acordo com o número de habitantes, que é o chamado PIB per capita. O que é o PIB per capita? Nada mais é do que o PIB dividido pelo número de habitantes, dividido pela população do país. Aí sim dá para comparar. O PIB per capita do Brasil é de 12 mil dólares. O da Suíça, 59 mil dólares. Pois é, a Suíça é muito mais rica. A Suíça produz mais em relação ao Brasil. Portanto, o governo da Suíça também arrecada mais, mesmo com uma carga tributária mais baixa do que a nossa. O governo do Brasil arrecada pouco, por isso sobra pouco para oferecer em forma de bons serviços. Entendeu por que o SUS é uma porcaria? Entendeu por que a sua cidade, seja ela qual for, está cheia de buracos? É isso. Qual seria a solução, então? Aumentar impostos? Quando a arrecadação é baixa, a primeira coisa que o governo pensa é isso: aumenta imposto. Só que isso tem um limite. Chega um ponto que o país não consegue mais aguentar o peso dos impostos, como mostra a famosa curva de Laffer. Curva de Laffer é isso aqui, ó. Vamos ver. Olha aí. Se a taxa de impostos é 0, não existe arrecadação. Se a taxa de impostos é 100%, também não há arrecadação, porque aí não existiria estímulo para produzir. Claro, o governo pegaria tudo o que o mercado produziu. Chega um ponto na curva, então, que quanto mais se aumenta o imposto, menor fica a arrecadação. Especialistas apontam que esse limite fica entre 32% e 35% do PIB. Nós estamos em 34%. Dá para aumentar impostos? Claro que não, né, gente? O economista Milton Friedman diz que imposto acima de 50% já é comunismo. E ele tem razão. Com taxas assim tão altas, o Estado passa a ser dono de quase tudo que é produzido. Mas enfim, o que é que os políticos, os meios de comunicação, as universidades andam dizendo por aí? Um dos discursos mais difundidos é de que o tipo de tributação do Brasil penaliza os mais pobres. Por quê? Devido ao imposto sobre o consumo. Isso é verdadeiro e é fácil de entender. A taxa sobre o consumo é a mesma para todos. Vou dar um exemplo. Para cada litro de gasolina, a gente paga R$ 1,47 de imposto.
Se eu ganho 100 mil reais por mês, quanto é que eu pago de imposto para cada litro de gasolina? R$1,47. O outro que ganha 800 reais por mês vai pagar quanto de imposto por litro de gasolina? R$1,47. Então quem que vai sentir mais? Obviamente é quem ganha menos. Qual é a solução que se propõe então? É aí que a gente tem que tomar muito cuidado. Estão falando em impostos progressivos. Sabe o que é isso? Os mais desavisados vão dizer, é assim, quanto mais a pessoa ganha, mais imposto ela paga, certo? Errado. Na verdade, imposto progressivo é quanto mais ganha, maior a taxa de imposto, maior é a alíquota. Vamos ver exemplos? Quando a taxa é única, aí sim, quem ganha mais, paga mais imposto. Vamos supor que a taxa única é de 25%. Quem ganha R$1.000, paga R$250 de imposto. Quem ganha R$100 mil, paga 25 mil de imposto. Parece justo, não é? Como é que seria o imposto progressivo? Eu deixei um exemplo aqui, vai aparecer aí na sua tela. Renda de até 3.300, isento, R$100, viu? Renda de 3.301 centavos a 4.000, paga 5% de imposto. De R$4.001 a 6.500, paga 10%. De 6.501 centavo a 9.000, 15%. E assim por diante. Ou seja, quem ganha R$1.000 e pagava 250 de imposto, com a taxa fixa, agora não vai pagar nada. Quem ganha R$100 mil e pagava 25 mil de imposto, agora vai pagar 40 mil. Tá vendo como subiu o imposto? Qual que é o grande problema disso? É que começa a não valer mais a pena ter uma renda muito alta. Ou seja, isso inviabiliza a acumulação de capital. E a acumulação de capital é a base do capitalismo. Impostos progressivos, então, inviabilizam o próprio capitalismo. Tanto é que o manifesto do Partido Comunista de Marx e Engels cita impostos progressivos como um dos principais caminhos para o comunismo. Esse exemplo que eu dei de imposto progressivo, por exemplo, na verdade é um projeto de lei que está tramitando no Senado Federal. A autora desse projeto é a senadora aqui de Manaus, a Vanessa Graziotin. Adivinha qual é o partido dela? PCdoB, Partido Comunista do Brasil. É comunismo ou não é? É sim, gente. Imposto progressivo não tem limites. Isso pode ser o começo. Eles podem colocar renda acima de 60 mil com taxa de 50%. Renda acima de 70 mil com 60%. Podendo chegar a taxa até de 90%. Ou seja, impossível poupar, impossível acumular capital. E sem acumulação de capital, meu amigo, é impossível existir isto. É impossível existir isto. A câmera aqui que está me filmando, é impossível existir. Até alimento barato que eu comi agora há pouco, porque é a acumulação de capital que possibilita isto aqui, possibilita isto aqui, até a produção de alimento em larga escala seria prejudicada, porque inviabiliza a acumulação de capital. A partir do momento em que a acumulação de capital torna-se inviável, começam as crises de desabastecimento, que acontecem em todo país socialista. Pode se preparar para pegar a filinha do pão, pode se preparar para pegar filas quilométricas para comprar um litrozinho de leite só. A tributação no Brasil, do jeito que está, já dificulta muito a acumulação de capital e a poupança. Sabe como são cobrados os impostos dos empresários? Vamos ver? Vamos supor que eu quero produzir pão. O que eu preciso para produzir pão? Preciso de matéria-prima, trigo, sal, açúcar, fermento, maquinário, no caso fornos, né? Essas coisas que usam para produzir pão. E mão de obra.
Muito bem, o que entra aí? Vamos ver. ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. É o imposto de competência dos estados da federação. ISS, Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, de competência do município. IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. PIS/PASEP, Programa de Integração Social, que é pago pelas empresas e que o governo usa para beneficiar trabalhadores da iniciativa privada. COFINS, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, de responsabilidade do governo federal, pago pelas empresas para financiar a previdência social, a saúde e a assistência social. Se eu quero comprar máquinas, eu pago também ISS, ICMS, IPI e, se a máquina for importada, como é a maioria, o Imposto sobre Importação. E na minha renda final de empresário, eu ainda pago o Imposto de Renda Pessoa Jurídica, o CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido da empresa. Ainda tem o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Como é impossível ter empresa sem movimentação financeira e empréstimo, é mais um impostinho para pagar. Sabe onde é que o empresário vai compensar todos esses impostos? No preço do produto e nos salários. Tem mais, a tributação brasileira é uma tributação em cascata. O que é isso? São os impostos que incidem nas várias etapas da produção. Por exemplo, a gente paga uma taxa de X% na venda da borracha, ok? A gente paga também uma taxa de Y% na venda de pneus. Pneu é feito de borracha, não é? Então, para produzir o pneu, eu vou pagar o X% da borracha e mais os Y% do pneu. Ah, beleza? Ou seja, eu estou pagando 2 vezes o mesmo imposto. Quais são os impostos em cascata que existem? São exatamente o COFINS e o PIS, que ironicamente são chamados de contribuições. Esses são impostos escondidos, ocultos, embutidos nos produtos. Ninguém vê. Então o governo se esquiva da responsabilidade sobre esses impostos. Não é comigo, é o empresário que é ganancioso e cobra caro pelo produto e paga o mínimo para o trabalhador. E o outro imposto em cascata que eu deixei por fim, porque é o principal. Esse é maior do que as cataratas do Iguaçu. É o CID, Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico. É o imposto sobre combustíveis. Quem é que paga esse imposto? O produtor, no caso as refinarias, o formulador, que são os laboratórios de pesquisa, e o importador, seja ele pessoa física ou jurídica. Agora me diga uma coisa, qual é o produto que chega nas nossas mãos que não precisou de combustível? Nenhum. Ou seja, tudo que eu compro tem embutido o imposto sobre o combustível. E sempre em cascata, porque uma coisa leva a outra. Para produzir borracha, eu pago o imposto sobre o combustível. Para produzir pneu, eu pago o imposto sobre o combustível da borracha e do pneu. Ah, beleza? Com essa carga tributária aí, meu amigo, as empresas começam a depender cada vez mais de empréstimo para sobreviver. Em 2003, por exemplo, as empresas trabalhavam com 66% de recursos próprios e 7% de empréstimo do BNDES. O resto vinha de outras fontes. Ações, essas coisas que a empresa usa para lucrar. Em 2013, 10 anos depois, 32% eram de recursos próprios e 19% via BNDES. Passou de 7% para 19% os recursos que as empresas tinham que pegar do BNDES. Ou seja, a iniciativa privada depende cada vez mais
do governo. Ou seja, olhem bem, preste bem atenção, o Brasil já é um país socialista, gente. Vamos ver como os impostos vêm aumentando ao longo do tempo? Olha aí, começou em 14% do PIB em 1940 e chegou até 35% do PIB em 2010, sendo que permanece mais ou menos assim até hoje. 35% de tudo que o Brasil produz fica nas mãos do governo. Com isso, a iniciativa privada não consegue crescer, os preços encarecem, os salários permanecem baixos e, consequentemente, a arrecadação fica baixa. É aí que está o pulo do gato para começar a compreender o problema e buscar soluções. Já está mais do que na hora, gente. A gente já deu um passo adiante. O povo brasileiro finalmente começou a entender que é contribuinte. Isso já é bom. Perceber que não existe dinheiro público, existe dinheiro de impostos. E quem paga esses impostos somos nós, brasileiros. Agora eu vou mostrar para vocês alguns truques que o governo usa para a gente pagar mais imposto sem perceber. O imposto em cascata é um deles, nós já falamos. Tem outro, chama-se inflação. Quanto mais populista é um governo, mais ele gasta. O PT é um ótimo exemplo disso. É a festa da uva, benefício para cá, financiamento a juro baixo para lá, bolsa de tudo quanto é tipo. Dinheiro, gente, não cresce em árvore. De algum lugar eles vão precisar tirar isso. E quando acaba o dinheiro, o que o governo faz? O governo toma emprestado. Sabe de quem? De nós mesmos. Como assim, André? É simples. Ele pega o nosso dinheiro e dá pra gente um documento, um papel, prometendo que vai pagar esse dinheiro com juros dentro de um prazo determinado. Normalmente é 10 anos. É o chamado título da dívida pública. Ah, André, mas eu não fiz nada disso. O governo não me deu documento nenhum, nem me pediu dinheiro emprestado. Aí que você se engana. Sabe aquele investimento que você tem naquele fundo de renda fixa ali do seu Bradesco, do seu Itaú, do seu Banco do Brasil? Pois é, aquilo lá são títulos da dívida pública que o banco recebe por você. O banco está fazendo essa transação por você, porque ele sabe que o governo paga. Se o governo não pagar, perde a fé. Aí ninguém mais vai querer emprestar para o governo. Mas espera aí, e se o governo não tiver dinheiro para pagar isso? Ferrou, né? Não, é simples. Imagine que você está devendo em alguma loja e não tem dinheiro para pagar. E agora, hein? Ué, que tal pegar uma impressora e começar a imprimir dinheiro? Imprime as cédulas que você precisa e vai lá e paga a loja. Que beleza, que ideia fantástica. Vou imprimir muito dinheiro aqui e pagar todas as minhas continhas. Pode? Claro que não. Se você fizer isso, você vai ser preso. Isso é crime. Mas o governo pode. E não é crime. Se o governo não tem dinheiro para te pagar, ele imprime dinheiro. O nome disso é política monetária. Só que isso também tem um preço. Muito dinheiro na praça causa inflação. Então é claro que o governo não pode abusar disso, senão a inflação sai do controle e ninguém mais vai querer eleger esse pessoal que fez isso. É suicídio político. Mas enfim, olha só. Vou usar aqui o dinheirinho do jogo da vida para explicar. Vamos supor que você emprestou 100 mil para o governo, tá? Ele prometeu lhe pagar, ok? Quando o governo pegou emprestado esses 100 mil de você, você conseguia comprar na época este veículo aqui, certo? Você conseguia comprar. Custava 100 mil, você daria lá para o dono da concessionária e levava o veículo, certo? Aí o que o governo fez? O governo imprimiu dinheiro, porque ele não tinha. Aí o governo imprimiu 100 mil e te pagou, certo? Te pagou com juros.
Você recebeu ali, vamos supor, 110 mil do governo. Pagou com juros depois de um tempo. Só que o dinheiro que o governo imprimiu gerou inflação, tá? Agora você tem 110 mil. Nossa, ganhei mais dinheiro, né? Que beleza. Só que não, que o governo imprimiu dinheiro, então gerou inflação. Este carro aqui, este Jaguar aqui, legal esse carro, né? Este carro aqui não custa mais 100 mil, custa 150 mil, porque o governo gerou inflação imprimindo dinheiro. E aí, eu tenho dinheiro para comprar este carro hoje? Não dá o dinheiro, não dá para comprar. Então você recebeu um valor de volta menor do que o valor que você deu para o governo. Quer dizer, o governo indiretamente pegou um dinheiro seu para pagar você mesmo. É o mesmo que ele tivesse cobrado um imposto maior de você. Não é legal? Quer ver como é que o governo tem imprimido cada vez mais moeda? Olha o gráfico. Isso daqui a fonte disso aqui é o Banco Central, viu, gente? O próprio Banco Central. Olha o gráfico, só está aumentando, aumentando, aumentando. O auge disso aí foi o governo Dilma Rousseff, o governo que mais abusou da política monetária. Era por isso que a inflação estava sempre naquele teto e não baixava de jeito nenhum. Porque ela imprimia dinheiro, gerava inflação e a gente que emprestava dinheiro indiretamente para o governo estava sempre recebendo menos. Ou seja, eles estavam cobrando impostos da gente. Uma outra artimanha que o governo usa para tirar mais dinheiro da gente também conta com a inflação. A inflação é sempre boa para quem deve e sempre ruim para o credor. Qual é a artimanha agora? Ela também foi muito usada pela Dilma Rousseff e também é usada pelo Michel Temer. É não corrigir a tabela de imposto de renda de acordo com a inflação. Isso é muito comentado por aí, a gente lê em tudo quanto é lugar, mas pouca gente entende como é que é isso. E é uma coisa muito simples. Com a inflação, os preços sobem. Aí o que é preciso fazer para compensar? Aumentar os salários, né, gente? Senão o seu poder de compra vai diminuir muito. Então vamos ver a tabela de imposto de renda atual. Tá aqui, ó, na sua tela. Até 1903,98 é isento, de 1903,99 é 2.826,65, paga 7,5% e por aí vai. Como você pode ver, isso já é um imposto progressivo, certo? Vamos supor que eu ganho 1.900 por mês. Se observando ali a tabela atual, você vê que eu ganho 1.900, então eu sou isento. Não preciso pagar imposto de renda. Só que aí vem a inflação. Os preços subiram. Aí vai precisar aumentar o meu salário. Aí suponha que o governo aumentou o meu salário para 1.905. E olha aí, eu era isento e agora passei a pagar imposto de 7,5%. Então o que precisa fazer? Precisa corrigir a tabela. Mas quem diz que o governo faz isso? Não faz. O governo está sempre enrolando ao máximo para corrigir a tabela. No governo atual do Michel Temer, a falta de correção da tabela está fazendo o trabalhador pagar 88,4% a mais de imposto. Entendeu a jogada? Acha que acaba aí? Não, tem mais um impostinho para inviabilizar ainda mais a acumulação de capital. É o imposto sobre a herança. O nome real desse imposto é até mórbido. Chama Imposto sobre a Transmissão, Causa-Mortes e Doações. ITCMD. É um imposto que é pouquíssimo conhecido. É uma taxa de 2 a 8% sobre heranças e doações. Com a crise recente, 12 dos estados da federação aumentaram essas alíquotas e alguns chegaram até o teto, como é o caso de Pernambuco, por exemplo. Qual é a artimanha desse imposto? É exatamente cobrar um imposto sobre um imóvel
que já foi tributado antes. Porque para se comprar um imóvel e para manter esse imóvel, é preciso pagar imposto. Quem declarou imposto de renda alguma vez na vida sabe que é preciso declarar todos os bens lá. As alíquotas desse imposto também são progressivas, como tudo no Brasil, né? Olha o socialismo aí, olha o socialismo. Quer ver como é que é? Se o Estado cobra 4% para heranças de até 1 milhão e 8% para heranças superiores a 1 milhão, então se eu recebo uma herança de 2 milhões, eu vou pagar 4% sobre o 1 milhão e mais 8% sobre o outro milhão restante. Mamãe, vai dar 120 mil de impostinho, só porque eu recebi um imóvel de herança. Eu já estou devendo 120 mil reais para o governo. Veja só que situação. Vamos supor, por exemplo, que o meu pai comprou um imóvel lá em Copacabana nos anos 60. Nessa época os valores dos apartamentos lá eram compatíveis com a classe média. Aí eu supor que meu pai morou lá a vida toda, e eu, criança, morei junto e tal. Aí o imóvel foi valorizando. Imóvel em Copacabana hoje é uma coisa assombrosa, né? É pra gente rica comprar. Vamos supor que ele pagou na época 200 mil reais lá em 1960. Só que agora vale 2 milhões o imóvel, ok? Hoje, meu pai não ia poder mais comprar esse imóvel, mas na época ele podia. Meu pai não ia ter dinheiro hoje para comprar isso, muito menos eu, que também seria de classe média, vamos supor. Agora suponha que meu pai faleceu. Pelo amor de Deus, é só uma suposição, tá? Eu vou receber o apartamento de herança, confere? Só por eu receber esse apartamento de herança, eu devo 120 mil reais para o Estado. Agora me diga uma coisa, e se eu não tiver esses 120 mil? Porque eu também sou de classe média. Tá vendo a situação? A casa que eu morei a vida toda não é mais minha. Porque para eu continuar nela, eu tenho que pagar 120 mil reais para o Estado. Que delícia de comunismo, né? Gente, nós não vivemos em uma sociedade de indivíduos. Nós vivemos numa sociedade de famílias. Um dos maiores estímulos para a acumulação de capital, se não for o maior, é exatamente poder transmitir esse capital para os nossos descendentes. Quem dos que me ouvem aí não planeja deixar alguma coisa para os filhos, para que eles tenham uma vida mais confortável do que a nossa no futuro? Aposto que nenhum. Agora imagine que esse imposto, que já é alto, vai aumentar mais e mais, podendo chegar até 100%. É, porque existe essa proposta, proibir o direito de herança. Qual seria o estímulo para se acumular algum patrimônio? Nenhum, zero. Agora quer saber de onde vem esse raciocínio? Adivinha de onde vem? Do manifesto do Partido Comunista de Marx e Engels. A abolição do direito de herança é um dos passos principais para o comunismo. É só abrir o manifesto, pessoal, o manifesto do Partido Comunista e ler, vai estar lá. E por que isso? Porque isso inviabiliza a acumulação de capital. Piores são os argumentos falaciosos que eles usam, dizendo que esse tipo de imposto é adotado em países desenvolvidos, como Estados Unidos e Japão, por exemplo. Mas não mencionam que o Canadá, Austrália, Israel, Áustria e até a Suécia, que eles amam tanto, não cobram imposto sobre herança. Mas comunista não para por aí, não. O comunismo é insaciável, é um saco sem fundo. Quando o comunista dá um passo, ele já tem outro passo adiante já programado. Já ouviu falar em imposto sobre grandes fortunas? É o discurso da moda nos meios de comunicação e nas universidades. Já estão armando bote para cima da gente. Quando se fala em grandes fortunas, neguinho já pensa, é o Neymar, é a Xuxa, é o Antônio Hermílio de Moraes, essa gente aí. Mas será que é assim que a Receita vê? O que é o imposto sobre grandes fortunas? É um imposto que se baseia no valor de mercado de todo o patrimônio que a pessoa possui. Carros, imóveis,
plano de previdência, ações, depósito bancário, tudo que a pessoa tem. Tudo que a pessoa acumulou durante a vida é somado e uma parte é confiscada sob a forma de imposto ainda em vida. Vale lembrar que a pessoa já pagou imposto sobre tudo isso que ela juntou. Comprou casa, pagou imposto. Comprou carro, pagou imposto. Fez previdência privada, pagou imposto. Agora vamos ver como é que esse tipo de imposto pode simplesmente arrasar com a vida de uma pessoa e da sua família. Vamos supor, por exemplo, que um casal de aposentados comprou um imóvel de classe média na Vila Mariana, lá em São Paulo, nos anos 80. Com a valorização dos imóveis na região, ele deve estar hoje num valor aproximado de 2 milhões, vamos supor. Eles são milionários no papel, porque eles são de classe média, mas no papel eles têm um patrimônio de 2 milhões. Hoje eles não poderiam pagar por isso, mas hoje, na época, eles podiam. Se a gente tiver uma alíquota de 1% ao ano por esse valor, eles vão ter que pagar 20 mil reais por ano. Isso só no imóvel, que já é deles. Fora a poupancinha deles que eles têm lá, o carrinho que eles têm, tudo isso vai ser somado. A previdência privada que eles pagaram a vida toda. Não é uma maravilha? Na França aconteceu uma coisa bem interessante, olha só. Havia pequenos produtores rurais lá que tiveram as suas terras extremamente valorizadas em algumas regiões. Eles também viraram milionários, mas só no papel. Muito agricultor recebeu conta de até 5 mil euros por uma propriedade de 1 milhão. Isso era, olha só, 5 mil euros era mais ou menos 70% da renda deles. Isso foi durante o governo socialista do François Hollande. É justo, né? Alemanha, Suécia, Espanha, Islândia, Finlândia, Dinamarca, Áustria, todos já aboliram o imposto sobre grandes fortunas. A França mantém. E países de viés socialista, como o nosso, o Brasil, vivem querendo adotar esse troço aí, gente. A gente não pode permitir isso. Isso é um imposto que inviabiliza a acumulação de capital. Eu fico pensando, de onde é que esses socialistas acham que vem o alimento da mesa deles? A televisão a que eles assistem? E principalmente, o que é que estimula as pessoas a trabalhar duro? Meu Deus, a gente trabalha para quê? Para juntar alguma coisa. E se não valer mais a pena trabalhar tanto? Quem é que vai produzir a minha comida? Quem é que vai fazer as minhas roupas? Quem é que vai me atender no hospital quando eu ficar doente? Não parece óbvio? Pois é, gente, com todas essas artimanhas do governo para cobrar mais, com os impostos em cascata, com os impostos progressivos, fica muito difícil poupar. E fica muito difícil empreender, começar um negócio ou mesmo manter um negócio sem depender de empréstimo do governo. O governo socialista deixou a iniciativa privada de joelhos. Percebe o X da questão? O Brasil já é um país socialista. E o que fazer para mudar isso? Em primeiro lugar, é entender o processo. Não precisa ser grande especialista, não. Eu mesmo não sou. Basta ler um pouquinho sobre o assunto. É isso que nós estamos tentando fazer aqui com esse vídeo também. Tentar informar para que bastante gente consiga entender esse processo. Entendeu mais ou menos como é que funciona a coisa? Aí sim a gente precisa agir. O que nós vamos exigir? Em primeiro lugar é cota única. A mesma cota para todo mundo. 20% está de ótimo tamanho. Até menos dá para fazer. Segundo lugar, acabar com impostos em cascata. COFINS, PIS/PASEP, principalmente o CID, que é o imposto sobre combustíveis. Fora, não, isso daí não pode existir. Não pode existir. Acabar com o imposto sobre herança, isso é absurdo, são um dos impostos mais absurdos que existem. Imposto sobre grandes fortunas, nem pensar. Vamos protestar, vamos fazer o diabo, não vamos aceitar isso. Imposto progressivo, jamais. Jamais.
comunista sempre mente, pessoal. Não acreditem nessa gente. Imposto progressivo é comunismo. Não podemos mais aceitar isso. Enquanto tiver esse imposto progressivo, a gente tem que exigir a correção automática de tabela, de acordo com a inflação, enquanto for mantido esse imposto. O deputado Paulo Derney Avelino, do DEM aqui do Amazonas, é autor de um projeto de reajuste automático, de acordo com o INPC. O INPC é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, é um indicador de inflação. O número do projeto é 177, é o projeto 177 de 2011. Tem também o projeto de lei do deputado Dagoberto, do PDT, lá do Mato Grosso do Sul. É o projeto de lei 7009 de 2017. Também prevê correção automática pelo IPCA, que é outro indicador de inflação, Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Isso, gente, é fundamental enquanto tiver mantido o imposto progressivo. A última correção de tabela foi em 2015, gente. Isso é inadmissível. Outra, tributação decrescente. Lembra do gráfico dos impostos? Vou colocar de novo aqui para você. Olha aí, só aumentando em relação ao tempo, né? Então está na hora de começar a baixar. Se a gente baixar essa carga gradualmente para 30% do PIB até 2022, segundo apontam estudos, a gente vai ter um avanço de 1,4% ao ano na produtividade. Vamos aumentar esse PIB aí, gente. É assim que se aumenta a arrecadação. Não é aumentando imposto, não. Outra coisa, simplificar o emaranhado tributário. Criar um imposto único para a produção. Para com essa marmota de ICMS, PIS, COFINS, IPI. Isso é só para confundir. Nós temos que exigir um imposto único para que a gente possa saber o que nós estamos pagando, quando nós vamos pagar e quanto nós estamos pagando. Nós temos direito a isso, gente. Então, imposto único. Não para com esse negócio de vários impostos. Isso é uma tributação que os americanos chamam de so crazy. Tributação muito doida, muito louca. Tem que ter um imposto único. Outra coisa, diminuir o imposto sobre o consumo. Quem mais sente com os altos impostos sobre o consumo são os pobres. Justiça social começa aí. Acabar com impostos em cascata já ajudaria muito nesse quesito. Corta COFINS, corta PIS, PASEP, principalmente aquele imposto sobre os combustíveis, o CID. Para com isso. Se cortar esses 3 impostos, o imposto sobre o consumo vai ficar ótimo. E o poder de compra dos pobres vai subir. O salário deles indiretamente vai subir. Quer coisa melhor? Isso que é justiça social. E, em último lugar, manter o tripé macroeconômico. Precisa existir um teto para a inflação. Só assim a gente vai poder ter segurança de que o governo não vai abusar da impressora de dinheiro e sair imprimindo dinheiro aí à torta e direito para pagar as dívidas. Pessoal, eu acho que o básico é isso. Eu agradeço a vocês pela audiência. A Rua Direita é um canal de informação. Se você estiver gostando, inscreva-se. A sua audiência é muito importante, não só para mim, quanto para o Brasil. Eu não ganho nada com isso. Eu faço isso que é pelo meu e pelo seu Brasil. Tá? Então eu agradeço pela audiência. Obrigado, gente. Tchau.